Baião Binário, programa de várzea com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro. Como você está? Bom dia, Cá. Tudo bem? Tudo ótimo. Mais um episódio do Baião, hoje com 3 pautas aqui. TikTok. Primeira delas, vamos falar de TikTok e a sua recente incursão no noticiário com a perspectiva de que os Estados Unidos vão bloquear, pelo menos eram para ter sido bloqueados ontem, no domingo, a gente está gravando na segunda. Ainda não foi, mas né? tem uma negociação para que o WeChat seja vendido, enfim, se isso acontecer, não vai haver o bloqueio. Mas, em tese, a gente vai abordar aqui o porquê que os americanos querem bloquear aplicativos chineses. Nosso segundo ponto aqui vai ser uma discussão sobre uma briga de cachorro grande. Apple e Facebook, a Apple pretende lançar uma funcionalidade no seu celular que, em tese, vai permitir o usuário conseguir bloquear. Controlar o fluxo de publicidade. Isso. Facebook meio putinho, com essa história toda, tem uma briga de cachorro grande. E aí diz que rolou um boato, você viu isso, Fá? Que rolou um boato que quem financiou secretamente o Dilema das Redes no Netflix foi a Apple. Eu não vi, mas eu vi E por fim, a gente vai falar de Ruth Bader Ginsburg e o problema que a gente tem hoje por conta da sua morte, por tudo que ela representa e pela brecha que ela abre. Mas por que é um problema? Foi um problema? Ela era maravilhosa, né? A morte dela é um problema. A morte dela é um problema. Ah, bom, tá bom. Ainda mais quando você tem como presidente o Trump. Exato. A gente vai explicar o porquê na terceira parte do Baião. Bom, comecemos aqui. Boa. A notícia ela ficou na mídia semana passada e era uma discussão bastante forte já há algum tempo, mas o Trump colocou um limite, dizendo que os americanos bloqueariam a qualquer um que estivesse em território americano de usar de que esses aplicativos colhiam dados dos americanos para serem usados pelo governo chinês. Não há nada que diga respeito a isso, é uma confabulação do Trump, é um tabuleiro geopolítico, mas eu gostaria que um adolescente explicasse isso para a gente, ou um conjunto de adolescentes explicasse o porquê que isso é um equívoco. Eu vou colocar um vídeo aqui de 3 minutos e a gente vai falando em cima dele. É um vídeo do New York Times. Why you should care about TikTok? E aqui tem umas meninas que usam TikTok que elas dão uma aula de tecnologia. Está em inglês, mas a gente vai explicando um pouco. Playing a little catch with myself. There are roughly 100 million Americans who regularly use TikTok, the social media app where you can create and share videos on everything, from dancing to coding. But our government... Essa garota, ela ensina coding no TikTok. Essa menina aqui, ela ensina coding no TikTok, virou uma personalidade e ela está conduzindo a discussão de explicar por que essa proibição é perigosa. Ela vai começar a argumentar e vai começar a conciliar com relatos de outras pessoas. The government claims it's dangerous since it's owned by ByteDance, a Chinese company. President Trump said he will ban TikTok here in the United States unless it is able to agree to a sale. You may be thinking, who cares? But for us, TikTok is so much more than just another app. Hey guys, a lot of you have been asking for a hair tutorial. So first, we're gonna arrest Breonna Taylor's murderers. I was angry and I knew I needed to speak out. Through TikTok alone, I've registered thousands of people to vote in the past few months. Ela está dando exemplos de pessoas que usam a plataforma. Sim, a plataforma tem um monte de pra bobagem. impacto, Deu exemplo né? de... Mas, Fábio, é rede social. Tem gente que faz um uso ruim, tem gente que faz um uso bom. Enfim. Ela está dando exemplo de pessoas que são ativistas, uma que, de alguma forma, está convencendo as pessoas a se registrarem nos cartórios eleitorais. Dark web. I started posting videos for fun under quarantine about technology and cybersecurity.
I post videos of slapstick comedy. TikTok opened so many doors for me. It's my career. Give me some. TikTok is huge. It's the most downloaded app. Ordering TikTok to be sold to an American company actually worries me. A sale doesn't guarantee that it will be kept intact or that the algorithm will be included. Without the algorithm, the entire user experience will be changed. Trump claims a sale is meant to protect our data, but it's really the government dictating how we are allowed to use the internet while they pretend like they're protecting us. Let's back up a bit. Get up, back, get up, back. What is TikTok anyways? TikTok is very successful. It's an amazing thing, whatever it may be. Okay. Everybody thinks TikTok is just dancing preteens or kids doing weird stuff like TikTok famous! but it's so much more than that. Those hit songs you listened to in the past year, these ones, a lot of them blew up because of TikTok. É que eles começam a falar, Total, bom, tem e gente Fá, que acha que mas tem muita gente que tem carreira se formando, tem pessoas que estão criando cultura, arte, enfim. e isso que ela falou, Tem- que a tem muita Rachel coisa. falou, Fá, eu estava lendo sobre a importância de ter o contraponto dos algoritmos. Porque, segundo... Eu li bastante sobre isso esse final de semana, porque o meu priminho tem TikTok. E ele ama o TikTok e ele tem, tipo, 5 mil seguidores. Só que ele é um guri de 10 anos. Tipo, tá certo, tá errado. E a gente entrou num dilema familiar durante a discussão. Enfim, qual que é o lance? Que quando você vai olhar os algoritmos do TikTok, o que a turma tá falando é que o TikTok não aceita anúncio. Então, o que o Instagram e o Facebook acabaram se corrompendo para priorizar anunciantes pagos, o TikTok jurou por Deus que nunca vai fazer. Por isso, quem está gerando conteúdo relevante está sendo priorizado, ponto. E não quem recebeu mais, quem é mais famoso, quem já tem mais seguidor. Por isso que de um dia para o outro pode ser que você consiga fazer uma carreira no TikTok. Hoje, você conseguir ter seguidor no Instagram, você vai ter que pagar. Você ter seguidor no Facebook, você vai ter que pagar. Então, o TikTok meio que apareceu como tipo a panaceia do mundo, onde não são os anúncios que ranqueiam as pessoas, sabe, Fá? Então, do ponto de vista de ideal, é muito legal isso. Acabou sendo uma alternativa. E, de TikTok fato, creators are influential comedians and activists é o and que as meninas dancers and explicam. Você singers percebeu que só and tem menina doctors, explicando, né? and even people who support the president. Because I'm pro Olha quem suporta o presidente. Olha quem apoia o presidente, a camisa que está vestindo. É o Brasil passando vergonha internacionalmente. Olha lá, dá uma olhada. America, I support someone who is pro-America. In the midst of a global pandemic, amongst other serious domestic issues, why does O que ela the explica no final é o seguinte, cara, tipo, assim, primeiro, que isso é um tipo de falácia do Trump. Trump nem sabia definir o que era o TikTok, ó, não sabia nem o que significava. Que já é comprovado, eles não guardam os dados, obviamente, na China e tal. Eu falo, mas quem garante que a Apple e o Facebook não façam a mesma coisa? Quem garante que os nossos dados aqui... E, de fato, estão sendo Eu teria muito manipulados. mais medo, assim, óbvio que eu tô falando isso da boca para fora, mas eu tenho muito mais medo de um contexto muito capitalista de usar esses dados errados do que qualquer outra coisa, Fá. Sendo bem sincera. E ela fala assim, eu tenho preocupação? Claro que eu tenho, mas eu tenho preocupação com qualquer empresa grande. Quem garante que as empresas grandes daqui não fazem a mesma coisa? Então, essa é uma discussão interessante, porque ela abre um precedente perigosíssimo, assim, né, de censura, e no final das contas, isso, na minha cabeça, pode voltar contra essas grandes empresas em algum momento, como a gente já está vendo agora uma briga entre eles, da Apple e do Facebook, que é o mesmo tema. Mas, enfim... Aqui, especificamente, a garotada aqui, as meninas principalmente, dão uma aula de como funciona a tecnologia. Aí, elas explicam como é que funcionam os nossos direitos, explicam como as coisas se organizam, falam sobre as preocupações de um jeito muito, muito descomplicado, muito didático, diferente do que em qualquer escola. E são meninas do TikTok, no final das contas. É isso. Então, não, esse é um artigo do New York Times. Me preocupa muito mais a gente regulamentar a entrada de crianças menores de 13 anos do que se é China ou Estados Unidos. Tipo, exato. Para mim isso é muito mais crucial. Enfim, concordo plenamente com elas. Vou seguir a Ray Jarrell. Suas
sobre o que está acontecendo, porque o que está acontecendo diz respeito a gente também, no final das contas. Totalmente. Né? Diz respeito a qualquer tipo de intromissão que alguém pode fazer num direito que você tem de fazer algo. Isso Perfeito. é muito, muito esquisito dos Estados Unidos da América, país que briga pela liberdade do mundo, que versa isso em Hollywood, enfim. Estamos em momentos esquisitos. E aí lá vem Bom, os Americans, né? Apple e Facebook, ambas companhias da costa oeste dos Estados Unidos, tentando ser um contraponto a toda essa discussão e, na minha visão, fracassando. sim, um artigo da Vox, setembro de 2020, desse mês, que fala perspectiva de lançar uma nova versão do seu sistema operacional. E nessa versão do sistema operacional, ela permitiria aos usuários que bloqueassem que os provedores de soluções pudessem usar seus dados para gerar anúncio direcionado, que é a base da internet. Então, imagina que você é um anunciante do Facebook. Se o Facebook não te garantir segmentação, você não vai anunciar no Facebook. Você não vai anunciar para fazer anúncios aleatórios. Você quer anúncio segmentado. A Apple vem com essa inovação que permitiria às pessoas determinarem se querem ou não ser seguidas por isso. E isso especificamente modificaria todo o modelo de negócios digital que existe hoje. Então, assim, de um lado a gente tem a Apple e de outro a gente tem o Facebook e outras empresas interessadas nisso, mas sobretudo o Facebook e o próprio Google, né, que também tem uma perspectiva muito parecida. Essa é uma batalha que pode mudar o rumo da indústria, assim. De fato, isso daqui é um degrau no processo evolutivo. E se de Fá, fato eu isso acho que acontecer, vale a gente... Eu particularmente vejo isso com bons olhos, do ponto de vista de autonomia do usuário garantir se tem que seguir ou não. E eu acho que tem muito a ver com o... Não sei, eu recebi de 90 pessoas diferentes, pessoas falando, mas é verdade o dilema das redes? E eu, tipo, pessoal, desde 2008 vocês vivem sobre essa rede, de tipo, sério que vocês vão dar uma de desavisadinho? Ó, eu não sabia, me poupe, né? Já não era sem tempo. Então, acho que tem um pouco a ver... 2008 foi o lançamento do Facebook, onde já existia essa tentativa de fazer dinheiro com anúncio, vendendo dados, né? Foi o primeiro grande modelo de negócio escalável, Fá. E aí a pessoa, em pleno 2020, fala, estou muito surpreso. Amigo, mas isso que dá ser educado pela Netflix, né? O pessoal é educado pela Netflix. Se sai na Netflix, o pessoal vê um filme e se surpreende. E aí, tivesse lido 2, 3 artigos, já saberia. A turma começou a causar, e aí foram investigar quem eram os envolvidos, e aí rolam boatos que a Apple é um dos maiores financiadores dessa, tanto Netflix quanto a Apple. Todas as empresas Silicon Valley de serviço que não são redes sociais e que não conseguiram ter grandes redes sociais, de alguma maneira rolou um tipo, vamos derrubar essa turma, sabe? E aí rolam boatos que a Apple financiou, Netflix colocou, obviamente, é um documentário proprietário, né? Colocou uma grana e foi meio que um tipo, vamos colocar pingos nos is. Tanto que me soa um pouco o timing tá muito justo, né? Sai o negócio, aí a turma faz um buzz, aí ele anuncia no evento. Me soa coincidência demais, Fábio Ribeiro. Eu só acho esquisito, de novo, que as pessoas sejam educadas pelo Netflix, né? Pela Netflix, está percebendo isso? Enfim, metade da receita do Facebook estaria comprometida com essa jogada da Apple e, de novo, isso remodelaria todo o mercado, levaria a gente a um outro patamar. E é uma das coisas mais importantes que está acontecendo nesse momento em termos de discussão sobre modelos digitais e tecnologias, tal. Assim, de fato, duas grandes empresas brigando. Não demorou para acontecer isso, né? Demorou para que elas começassem a criar o mesmo mecanismo que as fortaleceu. Em algum momento elas vão ter que entrar num novo acordo para saber como elas se... E elas têm para a Apple, impacto, né, é muito interessante. Ela vai vender, a Apple está pivotando o negócio dela, se você perceber, né? Ela está vendendo segurança, ela está vendendo privacidade. Que é um ativo que todo mundo está buscando agora, né? Então a Apple fala, compre o meu iPhone e eu te vendo privacidade. Perfeito. Não, e bem ou mal, eu acho que já faz muito tempo que qualquer pesquisador de tecnologia fala que o modelo da internet baseado em anúncio, em ranking,
tá fracassado, né? A gente demorou para aceitar. Alguém vai ter que encabeçar isso. Que esperta a Apple de ser ela, sabe? Eu fico pensando que ninguém dá ponto sem nó, Fá, nesse mercado. O lance conseguiu ler uma tendência de mercado de que o modelo como a gente está estruturado, Google, Facebook, anúncios em geral, tá quebrado. Quem é que vai criar essa novidade? Esperta a Apple que está tentando se posicionar assim. Ou seja, a primeira questão ali, Trump bloqueando aplicativos chineses, e agora especificamente a gente tem uma discussão um pouco mais interessante aqui, que são as grandes empresas, umas confrontando as outras. Eu não vou atender o interfone. Bom, vamos lá para a última reportagem do nosso Baião Binário. Ai, Bom, Fábio, isso aí destruiu minha semana passada, hein? Eu só falei nisso, eu só postei nisso, eu li sobre ela, eu vi os documentários. Ai, como eu gostava dela. Eu nem conhecia ela direito, mas eu gostava dela. Exato. Faleceu nesse final de semana Ruth Bader Ginsburg, se o nome não tinha familiar, uma das ministras do Suprema Corte, uma das primeiras advogadas, talvez a primeira, né, que tenha lutado pela inclusão de gênero na questão um pouco mais profunda, lutou contra a Constituição americana. Até o momento, década de 60, 50, 60, existia pelo menos 200 de leis que permitiam algum tipo de discriminação de gênero. Ela, nos seus primeiros trabalhos, usou de uma sagacidade ímpar. Então, o que eu queria ressaltar aqui na Ruth Bader Ginsburg são duas coisas. Primeiro, a consequência da morte dela. Na consequência da morte dela, ela era tida como alguém que criava consenso. Ou seja, na Suprema Corte americana, e aí goste a gente ou não, os Estados Unidos são um farol de costumes, né? O que acontece nos Estados Unidos, de alguma forma, influencia o mundo. E tem várias situações bastante densas, importantes do mundo, que são discutidas primeiro nos Estados Unidos, e lá você tem uma corte extremamente dividida entre democratas e republicanos. Então, quando você perde uma voz de consenso, você perde uma voz como Ruth Bader Ginsburg, você abre espaço para que o presidente atual nomeie uma outra pessoa que certamente é mais familiarizada com o seu ponto de vista das coisas. Isso cria o quê? Um desbalanceamento na corte. A corte tende a se transformar numa corte cada vez mais conservadora, como é perfil dos republicanos. E o Trump, para nosso azar tremendo, só no seu curto mandato já nomeou 3 ministros da Suprema Corte. Então é o terceiro que ele vai ter capacidade de nomear. E o pior que é timing, né, Fá? Porque como é cargo indicado, né, até você morrer. Exato. Então, tipo, você meio que deixa o seu lastro para sempre. Que ruim que foi o Trump, né? Que foi a visão do Trump. Tem uma foto tão linda, o Obama fez um post lindo sobre ela, você viu? Foi muito lindo. Que ele fala praticamente toda a carreira dela, de como ela entrou no meio jurídico, das conquistas que ela propiciou, enfim. Mas o ponto mais importante aqui é a gente saber que vai haver um desequilíbrio na maior corte do mundo, envolvendo o aborto, o casamento, enfim, todas as questões importantes são discutidas por essa corte. E se ela se torna uma corte conservadora, uma série de avanços no campo, enfim, de igualdade, de uma sociedade que reflita os valores modernos, pode se perder e pode, de forma, efeito cascata, contaminar outros países que passem a se mirar nesses mesmos exemplos. É uma perda gigantesca do ponto de vista de evolução social, gigantesca. Primeiro, por conta disso, por conta desse desequilíbrio na Suprema Corte Americana, e segundo, por quem pelo que representava Ruth Bader Ginsburg. Tem esse documentário aqui de 11 minutos do New York Times, é super bom, conta toda a história dela, de como ela entrou na carreira legal, de como ela entrou na política, de todo o caminho dela. E aí eu vou citar um segundo ponto que me interessa, que é o enquadramento, assim, né? Tem um filme dela chamado Suprema, que está na Amazon Prime, eu acho, que conta a história dela no princípio da carreira, né? No início, a né? As primeiras decisões. Isso, dela, do marido e do filho. E aí ela tem uma questão, a perspicácia dela para colocar a questão de gênero em pauta foi um reenquadramento de uma situação. Como é que, naquele momento, os Estados Unidos não percebiam que havia necessidade de você considerar
mudanças em algumas leis que discriminavam as mulheres ou estereotipavam as mulheres. Ela, muito sagaz, pegou um caso minúsculo assim de um homem que havia sido, obviamente, perdido um processo na vara tributária. Esse homem, ele queria que fosse deduzido do imposto o quanto ele gastava com os gastos que ele tinha como cuidador da mãe dele. E aí, a vara tributária americana, o fisco americano negou, porque dizia que só podiam se valer desse desconto as mulheres, porque mulheres eram cuidadoras, ou, em casos extremos, homens viúvos ou cujas mulheres estivessem incapacitadas. E ele não era nem uma coisa nem outra. Ele era um homem solteiro, ele não tinha casado, e que cuidava da mãe. A lei não havia previsto que um homem solteiro pudesse vir a cuidar da mãe em algum momento. E nesse caso especificamente, ela pegou e falou assim, se a gente conseguir comprovar que ele é vítima de discriminação, a gente consegue, por consequência, comprovar que uma série de leis americanas tem discriminação de gênero, só que nesse caso uma discriminação contra o homem. Então a sagacidade dela foi inverter a lente e colocar esse caso como emblema de uma discussão, partindo de um reenquadramento. Ela não pegou um caso de uma mulher, e sim um caso de um homem, o que foi a grande tacada com que Ruth Bader Ginsburg entrou no meio jurídico americano e conseguiu remodelar todas as leis de lá para cá e fez, enfim, teve ganhos notáveis, cara. É uma das personagens mais importantes da nossa era, digamos assim. E é muito legal, assim, os dois... Tem alguns documentários, né? Tem algumas produções sobre a trajetória dela. Os últimos anos dela foram muito pacifistas, não num tom de, tipo, vou parar de falar, mas num tom de, tipo, cara, eu sei o que eu tô falando, sabe? Para mim foi muito... Eu li um pouco mais sobre ela e tal. Foi esse lance de tipo, cara, eu já estive aí, já foi pior, mas a gente precisa continuar avançando. E ela mesmo com bastante idade já ia falar, ia dar palestra, ia se posicionar. Então, ela foi uma figura muito forte, né? Ela se tornou um totem dessa discussão de gênero no mundo moderno. Então, com certeza é uma perda e tanto, Fá. Exato. Recomendo que vejam esse vídeo. Muito legal. Esse vídeo aqui, para mim, é melhor que o filme. O filme tem 1h30. Eu acho o filme bom, mas o filme eu acho romantizado, que né? se concentra... e é romantizado o filme se concentra também. numa fatia, né, da história dela. É a parte até que ela se estabelece como uma advogada. Aqui conta um pouco mais da história dela como um todo. E tem a filha dela falando aqui, que é a Jane, que também virou uma jurista famosa, professora de Colômbia. Enfim, é uma belíssima recuperação da nossa história, é uma lente para o passado, para a gente que hoje a gente tem certos avanços, são por conta de pessoas específicas na história, né? E uma das pessoas que conseguiu a maior parte dos avanços notáveis que a gente tem foi Ruth Bader Ginsburg, que morreu nesse final de semana. Não bastasse a tristeza da perda do ícone, ainda a gente convive com todo o efeito colateral que isso pode provocar no sistema jurídico americano daqui para frente. Então, interessantíssimo, vejam isso. Vejam como o enquadramento. Como é que tá? Eu não vi, Fá. Você tem de cabeça como que tá o enquadramento? Quantas mulheres hoje tem na corte? Desequilibrou? Eu só sei que já havia, a última nomeação já havia causado um certo desequilíbrio. Agora, especificamente... Não, e ele indicou os nomes. Eu dei um Google nos nomes. Tipo, os potenciais nomes que o Trump sugeriu são, tipo, bizarros. É a mesma coisa, assim, o Trump é o Trump. Então, assim, não se espera que ele vai indicar alguém moderado. Ele vai indicar, de fato, alguém tão conservador e tão fechado quanto são os iguais deles. Isso é fato, né? O jogo político é assim. Para nosso azar, as coisas são definidas de um jeito que a morte ou algum tipo de efeito catastrófico, como a saída de um ministro, se cair no mandato do presidente, é ele que tem decisão, é imperativo, é ele que toma essa decisão. Enfim, aconteceu, esse foi o nosso baião de hoje. Você viu a foto que passou? Volta 2 segundos do foto que tá. Ela era a única mulher da Law School, Fábio. Olha a imagem, viu a foto? Ela era a única. No filme fala, né? O pessoal de Harvard muito escroto, inclusive, né? Dizendo que Harvard, enfim, não queriam aceitar as meninas. Olha. Puta que pariu. Saco. É isso. Mexe um pouco comigo esse assunto. TikTok, a Ruth Bader Ginsburg passando por Apple e Facebook. Nosso baião aqui é sobre reenquadramento. De novo sobre reenquadramento. Perfeito. Beleza?
Perfeito, Fá. Boa. Muito bom, muito bom. Pode ser sobre reenquadramento e não mexe no meu queijo? Eu fiquei pensando que, desculpa, não, eu sei que isso é um título de um livro bem ruim, mas do Quem Mexeu no Meu Queijo, já leu esse livro? Todo mundo lê, né? Enfim, talvez a gente pudesse falar um pouco sobre... porque na minha cabeça os 3 temas têm muito a ver com tipo a gente ter conquistado um espaço e aí alguém vem e potencialmente pode retroceder, sabe? TikTok tem uma discussão dessa em pleno 2020, sendo que está tudo comprovado, a Apple e o Facebook brigando e a Ruth sendo substituída potencialmente por um nada. É uma evolução, são os degraus evolutivos da sociedade, né? Degraus evolutivos. Gostei, Fábio. Eu acho que esse é um tema, enquadramento, mas são degraus evolutivos. Gostei, Fábio Ribeiro. Bom dia. Degraus evolutivos, episódio de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, Fá. Tchau.